E agora, as aulas da educação infantil. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela com mais uma aula de Ciências da Natureza. E hoje, em nossa aula, nós teremos convidados especiais com o programa Saúde na Escola. Vamos para a nossa vinheta? Hoje, em nossa aula, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a Covid-19. Então, a Covid-19, ela é causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, conhecido como coronavírus. O coronavírus, ele foi identificado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. O coronavírus, ele é transmitido de uma pessoa para outra facilmente. Por essa razão que ele se tornou uma pandemia, onde ele ocasiona a infecção num número grande de pessoas muito rapidamente. E hoje, em nossa aula, eu tenho também um recadinho importante para os pais, as mães e os responsáveis pelas crianças. Converse com as crianças nesse momento que nós estamos passando, momento da pandemia. Então explique o que está acontecendo, né? Por que acontece essa doença e as medidas de prevenção. As crianças, elas são muito curiosas e é normal nessa idade ou em qualquer idade. Então, explique para as crianças a importância, né, de estar se protegendo. Então, aproveitem em nossa aula que nós vamos ter profissionais maravilhosos que vão estar esclarecendo muitas dúvidas. Nós teremos a participação do Dr. Matheus, da enfermeira Luciana e do fisioterapeuta Fabiano. Então, aproveitem para esclarecer todas as suas dúvidas. E para iniciar a nossa aula, eu vou apresentar aqui para vocês novamente o Dr. Matheus. Seja bem-vindo, Dr. Matheus, em nossa aula. Olá, professora, obrigado. Olá, crianças. Eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, mas também para aprender muito com vocês. Isso, Dr. Matheus, ele já participou de nossas aulas, falando da importância da vacinação. E hoje ele vai esclarecer muitas dúvidas. Dr. Matheus, você poderia falar um pouquinho sobre você e sobre a sua profissão? Aonde que você trabalha? Sim, então, professor, eu sou médico. Aqui na cidade de Ponta Grossa mesmo, eu trabalho numa unidade de saúde chamada Luiz Conrado Mansani, que fica lá no bairro de Uvaranas, logo ali do lado do terminal de Uvaranas, e já trabalho aqui na prefeitura de Ponta Grossa mesmo desde o ano passado. Estou trabalhando aqui nessa cidade, né? Você poderia contar um pouquinho o que é ser médico? Sim, professora. Então, ser médico, ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem sempre é só curar doenças, né? Na verdade, em muitas ocasiões, nós nem podemos curar todas as doenças, né? Mas nós sempre podemos aliviar o sofrimento das pessoas, amparar as famílias, e isso que é ser médico na prática. Isso. E você teve alguma inspiração ou o que levou você a escolher ser médico? Professora, tem vários motivos, na verdade, né? Eu trouxe aqui uns 2 motivos principais, né? Um deles é que desde a infância, desde a época que eu estava na escola, eu sempre adorei estudar muito, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, a curiosidade me levou a querer aprender sempre mais e a medicina está sempre em desenvolvimento, então nós precisamos estudar o tempo todo. E o segundo motivo é um pouco complementa a resposta que eu dei à senhora anteriormente, né? Que eu sempre, essa ideia de poder ajudar as pessoas, levar esperança, ampará-las em alguns momentos difíceis, é uma motivação tremenda. Isso é uma profissão maravilhosa, né? E espero que quem está lá em casa assistindo possa se sentir inspirado pelo Dr. Matheus. E doutor,
nós estamos, né, vivendo ainda a pandemia. Você poderia falar um pouquinho sobre a Covid-19 e se essa pandemia, ela já acabou ou ela ainda existe? Não, então, claro, professora, a OMS, lá ainda no ano de 2019, né, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela classificou essa nova doença, né, causada por um tipo de coronavírus, como a senhora comentou, o SARS-CoV-2, como uma doença de uma emergência em saúde pública, na verdade, né, com uma importância internacional. Ou seja, por isso que nós a chamamos de pandemia, porque o vírus já se espalhou por todo o mundo, por todos os continentes. E nessa altura do campeonato, depois de já ouvirmos falar tanto da Covid, nós recebemos informações todos os dias através dos noticiários, temos muitas informações e é normal que a gente se sinta cansado, por vezes deprimido, ansioso, até as doenças novas, não só a Covid, mas todas as epidemias, elas causam certo pânico, mas é importante que a gente encontre um meio termo nesse caminho, que nós não fiquemos sempre tristes, ansiosos, mas que também a gente dê a devida importância à doença e que nós mantenhamos, então, os cuidados, né? Porque a pandemia, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ainda não acabou. O vírus ainda está entre nós, né? Isso, como nós, vimos, a pandemia ainda não acabou. Então, nós precisamos ainda se proteger. Lá no início do ano passado, em nossas aulas de Ciências da Natureza, a professora Dirce, em suas aulas, fez uma experiência. E eu gostaria de relembrar com vocês. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Se puder me ajudar, por favor, doutor. Claro, professora. Nós vamos representar aqui o vírus. Nós sabemos que o vírus é invisível, né? Mas nós vamos representar aqui o vírus, né? E nós, né, onde colocamos as nossas mãos, nós encontramos, né, nós podemos estar em contato com o vírus, né? E se eu não utilizo essa proteção de sempre lavar as mãos, vamos ver o que acontece? Olha, o vírus, ele vai grudar nas minhas mãos, né? Então eu vou, né, nós temos, né, agora a prevenção, que é lavar as mãos com água e sabão, que é a melhor medida de prevenção. Então, eu lavo a minha mão e vamos ver o que vai acontecer agora com esse vírus. Olha lá, crianças! O vírus, ele fugiu. Doutor, você poderia explicar por que aconteceu isso? Sim, então, professora, quando nós lavamos as nossas mãos, a gente tem que entender que a água, o sabão, nesse caso o detergente, né, ele funciona como uma capa de proteção, uma capinha. Então, como aconteceu com essas partículas que a senhora nos mostrou, assim a gente faz quando lava as mãos, né? Acabamos expulsando o vírus das nossas mãos. Claro que não é a única medida, né? É importante reforçar sempre que nós podemos lançar mão também da utilização do álcool em gel, da máscara e principalmente do distanciamento social, que nós ainda não podemos aglomerar, né? Isso, nós sabemos então que esse vírus é invisível. E também em uma de nossas aulas, né, lá no ano passado, foi representado o vírus. Eu vou mostrar para vocês. Então, nós representamos o vírus, né, com o bombril e com a massinha. Então, nós sabemos que ele tem um formato de coroa, por isso que o nome dele é coronavírus. Aqui ele está, né, num tamanho aumentado. Nós sabemos que ele é invisível, que nós não conseguimos enxergar. E ele é o responsável de toda essa doença que nós estamos vivendo nesse momento. Doutor, você poderia falar um pouco sobre o vírus? Sim. Então, o vírus, né, o coronavírus, ele gosta muito de viver no corpo humano, né? E como se não bastasse ainda, professora, ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Por isso que nós dizemos que a Covid-19 é uma doença contagiosa. Apesar da representação que a senhora nos trouxe, também é importante nós lembrarmos que o vírus é muito pequenininho, né? E, na verdade, nós nem podemos enxergá-lo, então, a olho nu, mas que
é justamente por isso que quando nós tossimos, espirramos, o vírus pode se espalhar pelo ar e ser transmitido por uma outra pessoa sem que nós vejamos. E isso reforça ainda mais a importância dos cuidados. Existe uma outra questão, retornando ao que a senhora comentou sobre a lavagem das mãos, que o vírus ele também pode estar presente em superfícies. Então, além dessas medidas que nós chamamos de contato respiratório, é importante que nós lavemos sempre as mãos, tenhamos as mãos limpas, utilizemos o álcool em gel, que nós mantenhamos o distanciamento social e também é importante evitar o contato com superfícies, né, porque se nós não lavarmos as mãos e encostarmos num botão de elevador, num corrimão, de alguma escada ou uma superfície que esteja com o vírus, né, presente e levarmos aos olhos, ao nariz, à boca, nós também poderemos ser infectados. Então, esses cuidados devemos, né, de continuar estar tomando. Doutor, né, muito importante essas informações. Nós vamos aprendendo cada dia mais sobre o coronavírus. Você gostaria de deixar agora um recado para os nossos alunos, os pais, né, os responsáveis? Sim, então, professora, o primeiro recado que eu gostaria de passar é aos alunos, né? Gostaria de dizer às crianças que as crianças também podem, sim, ser infectadas pelo coronavírus e que elas precisam manter os cuidados, não são só os adultos, né, que têm a doença. E aos pais, gostaria de reforçar que apesar de nós já termos uma grande parte dos pais vacinados, pelo menos com a primeira dose, é importante que todos fiquem atentos à data da segunda dose para aquelas vacinas que têm 2 doses e que ainda não aglomerem, porque mesmo com a vacina ainda há a possibilidade de serem infectados. Isso, então devemos de tomar todos os cuidados, né, para que o coronavírus ele não volte novamente como ele estava, né, que agora com a vacinação ele já está diminuindo os casos. E nós, juntos, né, nós estamos buscando que vamos combater o coronavírus. E eu quero agora agradecer a participação do Dr. Matheus, que foi muito importante em nossa aula, esclarecendo as nossas algumas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Matheus. Obrigado eu, professora. Obrigado. Agora, nós vamos para o nosso intervalinho. Não saiam daí que nós já voltamos. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Agora nós vamos conversar com a enfermeira Luciana, que também faz parte da Fundação Municipal da Saúde. Ela vai nos falar sobre os cuidados com a Covid-19. Seja bem-vinda, enfermeira Luciana, em nossa aula. Muito obrigada. Enfermeira Luciana, você poderia falar um pouquinho sobre você e sobre a sua profissão também? Onde que você trabalha? Claro. Bom, atualmente eu estou trabalhando na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, no setor chamado Atenção Primária à Saúde. Lá eu estou atuando na coordenação, onde a gente faz a parte de organização dos serviços, né? Essa parte mais de gestão mesmo, né? Mas trabalhei muitos anos, né? 14 anos, em unidade de saúde, né? Que é onde o enfermeiro atua de forma mais completa possível, né? Em todos os estágios de vida da pessoa, desde o nascimento até os vovozinhos. Né? Então a gente atua em todos os sentidos, desde a prevenção da saúde, promoção e recuperação da saúde também. E você poderia contar um pouquinho como que é esse trabalho de uma enfermeira? Olha, vou tentar. Né? O enfermeiro ele atua em diversos setores, né? Ele pode atuar no hospital, em clínica, em unidade de saúde, em escolas, né? Dando aula, na gestão mesmo, como eu comentei, e em vários setores que são infinitos aí. É um trabalho muito importante. A gente tem também dentro da equipe de enfermagem
os técnicos e auxiliares. E somados, nós somos a categoria profissional de saúde que está em maior número dentro dos serviços. E o que levou você a escolher a ser enfermeira? Então, eu lembro das minhas aulas de ciências da 4ª série, né, quando a gente começou a aprender sobre o corpo humano. Né, nesse momento eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de saúde. E quando foi para eu escolher a profissão, eu acabei conhecendo a enfermagem e me encantando com os cuidados que ela traz, né, para a população, e foi isso que me fez escolher essa profissão. E sou muito feliz com ela. E nós também, né, agradecemos, né, a todos os enfermeiros e enfermeiras que estão agora trabalhando nesse momento muito importante para todos nós. E essa profissão também, ela é muito importante para todos. E nós estamos falando sobre a Covid-19. Você poderia falar quais são esses cuidados que nós devemos de ter com a Covid-19? Posso sim. Bom, o principal cuidado é em relação à prevenção. Sempre, né? Sempre foi e sempre vai ser. A gente precisa continuar nos prevenindo, né? Então, como já foi dito muitas vezes, mas nunca é demais a gente repetir, a importância do uso da máscara, do distanciamento social, né? De manter a distância segura de uma pessoa para outra, usar sempre objetos pessoais, nunca ser compartilhado, manter o ambiente sempre arejado, janelas abertas, né? E sempre lavar as mãos, que eu acho que é a principal forma de prevenção. Em relação à doença propriamente dita, se houve algum descuido e acabou, né, se contaminando, a partir do momento que apresentar qualquer sintoma que possa ser a Covid, é importante procurar o serviço de saúde, né? Nesse serviço, a pessoa vai ser avaliada pela equipe de saúde e vai ser classificado como um caso leve, ou um caso moderado ou grave. Os casos moderados e graves, normalmente eles vão precisar de uma internação, de um atendimento um pouquinho mais específico. Os casos leves, eles podem ser tratados em casa e é muito importante seguir todos os cuidados prescritos pela equipe, né? Então, tomar a medicação que o médico passou de forma correta, manter o isolamento, né, social, não pode sair de casa, né, exceto em alguma emergência, e seguir todos os outros cuidados, né? Por exemplo, aumentar o consumo de água é muito importante, manter repouso e todas as questões de higiene dentro da casa também são muito importantes. Nós vemos, né, que todos esses cuidados são importantes, mas o isolamento é o mais importante, né, para que não aconteça a transmissão para outra pessoa. Com certeza. E esses cuidados, enfermeira, que você nos falou, eles servem também para as crianças? Com certeza, né? Principalmente as crianças precisam ter esses cuidados para que não tenham a doença, né? Então, os cuidados são os mesmos de qualquer outra pessoa. A única diferença é que a máscara é indicada para crianças acima de 2 anos, né? Mas a higiene das mãos é importantíssima. Evitar abraços entre os coleguinhas, às vezes é difícil, a gente está com saudade do coleguinha, quer abraçar, mas neste momento é importante que isso não aconteça, né? Deixar a sala de aula, principalmente, né, nesse retorno das aulas, bem arejada, o distanciamento. Então, os cuidados são os mesmos. Para as crianças que adquirem a doença, os cuidados têm que ser um pouquinho mais específicos, porque nem sempre elas demonstram o que estão sentindo, né, o que está acontecendo realmente com elas. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais, aos pequenos sinais, né? Se a criança está tendo alguma dificuldade para respirar, às vezes fica mais molinha, né, mais cansadinha, ela não diz que está com falta de ar, né, nos casos mais Sim. graves. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais, aos pequenos sinais dessas crianças e procurar atendimento em qualquer suspeita de uma piora da doença. Isso, precisamos ainda, né, ter todos esses cuidados. Hoje, em nosso município, eu retirei essa informação do site da Prefeitura do dia 30 de agosto. Nós já estamos com um total de 304.655 pessoas que já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. Desse total, nós temos 87,7% que já tomaram a primeira dose e 34,9%
que tomaram a segunda dose. Enfermeira, se essas pessoas que já tomaram a segunda dose, elas já podem parar de usar a máscara? Infelizmente não, né? A vacina ela é muito segura, ela tem uma excelente eficácia, que a gente fala, né? Então, muitas pessoas que tomam a vacina não vão nem, né, chegar perto de ter a doença. Porém, ela não é 100% eficaz. Então, não são todas as pessoas que tomam a vacina que deixam de ter a doença. Então, mesmo vacinados, né, independente se com uma dose ou 2 doses, as medidas de proteção e o uso da máscara, principalmente, continua sendo de extrema importância. Então, é muito importante que seja, que se mantenha o uso dela ainda por um bom tempo. Nossa, quanta coisa nós aprendemos. E cada dia estamos aprendendo cada vez mais. Então, enfermeira Luciana, você gostaria de deixar um recado para os nossos alunos, seus pais, seus responsáveis? Com certeza. Crianças, mantenham os cuidados, lembrem de cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, isso é muito importante. Não tenham medo de ir na sala de aula, que lá está sendo tomado todos os cuidados necessários para que se evite a transmissão dessa terrível doença, né, que a gente ainda está vivendo, né? E agradecer muito a presença aqui, né? Aprendi muito também e agradecer o convite e mandar um abraço aí para todos. Nós que agradecemos a sua participação, né? Foi muito importante, esclareceu muitas dúvidas e muito obrigada pela sua participação, enfermeira. Eu que agradeço. E agora nós vamos para o nosso intervalinho e já voltamos. Volta às aulas. O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. E agora, crianças, continuando com a nossa aula, eu convido para participar também da Fundação Municipal da Saúde, o fisioterapeuta Fabiano. Seja bem-vindo em nossa aula. Olá, professora, muito obrigado pelo convite. Olá, crianças, bom dia, boa tarde, tudo em ordem, tudo bem? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a fisioterapia e o Covid. Você poderia falar um pouquinho de você e da sua profissão? Onde que você trabalha? Então, crianças, eu trabalho com a fisioterapia na Prefeitura de Ponta Grossa. Eu trabalho com a parte do atendimento domiciliar. Então, quando a pessoa que está doentinha, ela precisa de um atendimento da parte de fisioterapia, a gente vai até a casa da pessoa para avaliar essa pessoa, para atender essa pessoa, para orientar, para tentar ajudar para que essa pessoa possa sair da sua casa, possa voltar para ter uma vida mais próxima do normal possível ou normal. Então, a gente pega o carro, a gente sai em equipe e a gente vai até lá. O fisioterapeuta é uma das pessoas que faz parte dessa equipe, professora. E se além desse trabalho que você realiza, você poderia contar como que é ser um fisioterapeuta? Então, a fisioterapia é uma profissão, eu sempre falo, uma profissão muito bonita, é uma profissão que trabalha com a reabilitação, ela trabalha com o movimento e trabalha com o funcionamento do corpo. Então, pessoas que têm dores, por exemplo, na coluna, pessoas que passaram por problemas por pós-cirurgia, sofreram algum acidente, estão no hospital, estão na UTI, o fisioterapeuta ele tenta ajudar com que aquela pessoa se reestabeleça, aquela pessoa possa voltar a se movimentar. O movimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem no nosso dia a dia, a gente poder respirar normalmente, a gente poder conversar com as pessoas, todo esse processo precisa do movimento. Então, o fisioterapeuta ele atua hoje em mais ou menos 15 especialidades, e desde a clínica fisioterápica, que muitos conhecem, até lá dentro da UTI. E hoje a fisioterapia é uma profissão bem abrangente, é uma profissão assim
para quem gosta de trabalhar com saúde, gosta de trabalhar com pessoas, é uma profissão muito bonita. E por que você escolheu ser fisioterapeuta? Então, a fisioterapia estava dentro de uma das minhas possibilidades, mas tudo começou quando, dentro da escola, né? A parte das ciências para mim sempre foi muito importante, professora, de ciências, biologia, a parte de química, tanto que na escola a gente chegou a fundar até um clube de ciências lá com a ajuda dos professores. Eu comecei estudando no General Antônio Sampaio, aqui na cidade de Ponta Grossa, depois passei para o Colégio Osório. Dentro do Colégio Sampaio a gente conheceu um grupo lá de outros alunos que também gostavam e isso ajudou muito. Minha mãe era professora de ciências, então isso também acabava colaborando. E quando a gente começa a estudar e entender como o corpo funciona, como o mundo funciona, aquilo vai te trazendo uma certa curiosidade, você vai tentando aprender e aprender. Então, claro, quando você começa a aprender um pouco sobre o funcionamento do corpo humano, você começa a aprender a parte de física, como o mundo funciona, aquilo vai te levando a tentar buscar uma profissão que se enquadre. Eu primeiro fiz primeiro educação física na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Depois, no período de trabalho, aí eu comecei a trabalhar com algumas pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial e daí, a partir daí, eu decidi partir para a fisioterapia. Antes até eu acabei entrando num programa da Universidade Tecnológica que trabalhava com desenvolvimento de tecnologia, com empreendedorismo, até por conta dessa questão assim que eu falo que o bichinho das ciências me picou e me trouxe essa vontade de estudar essa área. Então, a biologia, a química, a parte de ciências para mim é muito importante, faz parte da minha vida. Então vejam, crianças, quanto é importante, né? Sempre lá na escola que vai, né, surgindo os grandes cientistas, os grandes profissionais. E essa área, né, da fisioterapia é muito importante também. E hoje também é uma das profissões que nós estamos precisando bastante nesse momento da pandemia. Então, você poderia falar como que esse vírus ele age no nosso corpo? Então, professor, o vírus ele tem por prioridade tentar entrar em algum corpo que ele possa se multiplicar. O corpo humano, até como o Dr. Matheus já falou, o vírus gosta muito do corpo humano. Então, ele acaba tendo facilidade em entrar no nosso corpo e aí dali ele se multiplicar. A questão é como que ele entra no corpo da gente. Ele entra muito por gotículas de saliva. Então, quando a gente fala, mesmo que a gente não enxergue, essas gotículas acabam saindo. Quando você não tem nenhuma doença, nada, claro que não tem problema. E o corpo da gente é preparado para resistir. Mas tem umas certas situações, tem certos bichinhos, seja bactérias, seja vírus, que eles têm uma facilidade maior em entrar no corpo da gente. Então, por isso que a gente usa máscara, porque o local que ele vai entrar é na região da boca, é na região dos olhos, então, e no nariz. Os olhos também a gente tem que cuidar. Por isso que a gente faz o distanciamento de uma pessoa para outra. Isso é importante a gente continuar praticando hoje na escola, para que a gente possa se prevenir. Por mais que a gente esteja vacinado, né, como a nossa enfermeira ali falou, não é 100%, nada é 100%. Não existe remédio 100%, não existe vacina 100%. O que é melhor a gente pode fazer pela gente é prevenir, é melhor a gente prevenir não ficar doente, tá? E ao mesmo tempo também tentar cuidar da nossa saúde para fazer com que a gente, né, funcione melhor. A gente vai falar um pouquinho do nosso corpo e ver como ele é uma máquina complexa, maravilhosa e complexa ao mesmo tempo, e que necessita de uma série de cuidados para que funcione bem. Então, é importante a gente entender esse funcionamento. E se esses cuidados, né, que você falou, não é somente nas escolas, né, nós precisamos em todos os lugares. Né, nós precisamos, então, proteger, né, os nossos pais, né, os professores, né, os nossos colegas, todos que estão à nossa volta. Assim, eu vou me proteger e proteger todos que estão ao meu redor. Então, é muito importante, né, todos esses cuidados. Sim. Você poderia mostrar
como que esse vírus, né, como que essa infecção, ela afeta os nossos órgãos? Sim. Na realidade, a gente sempre pensa no vírus, na parte respiratória, a gente sempre pensa que vai ser o pulmão que vai ser o afetado, a gente lembra um pouco do nariz, porque a gripe normal, né, a gente tem que pensar que existem vários tipos de vírus, assim como tem, se você olhar um cachorrinho, tem um tipo de cachorrinho, tem outro tipo, tem um menorzinho, tem um maior, tem um mais pelo, outro com menos. Então você tem que pensar que o vírus também era desse jeito, tem uns que atacam mais umas áreas, outras não. Só que o Covid, por que ele afetou o mundo inteiro? Por que ele trouxe todo esse processo de mudança na vida da gente? Porque ele não afeta só o pulmão, só aquela região, ele afeta o corpo inteiro. A gente olhar aqui, a gente vê por dentro do nosso corpo, a gente vê como uma máquina, né, extremamente sofisticada, uma máquina muito bonita. Se você for parar para pensar de como tudo isso aqui funciona. Tá? Então, assim, um dos primeiros pontos, assim, a hora que o vírus entra, às vezes ele tem preferência por ir lá em regiões no cérebro, por exemplo. Então, às vezes ele vai afetar lá uma região lá dentro que é responsável para nutrir o restante do cérebro. Tem uma célula lá que é chamada de astrócito, que ele ajuda o restante do cérebro a funcionar. Então, quando o vírus ataca ele não... O restante do cérebro não é nutrido adequadamente. E aí, com isso, você começa a ter problemas de memória, você começa a ter dificuldades, às vezes, de sentir um cheiro, você começa a ter dificuldade de sentir um gosto, você começa a se sentir mal. Então, assim, imagine você, criança, se você não se alimentar direito, o que acontece? Você começa a se sentir fraquinho. E a mesma coisa acontece lá no cérebro. Então, se o cérebro não começa a não funcionar direito, às vezes você pode até não sentir um ou outro sintoma, mas o vírus está ali dentro atuando. Então, por isso que é importante a gente praticar o distanciamento, usar máscara e incentivar os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, para que façam a vacinação, tanto a primeira quanto a segunda dose. Se tem uma segunda dose é porque tem um processo importante nisso, tá? Depois a gente vai até falar um pouquinho de como que funciona isso, mas existe, tá? Aqui a gente pode ver, olha como tem, tudo precisa de uma nutrição, tudo precisa de sangue, a gente vê artérias, a gente vê veias, a gente está vendo aqui o coração e a gente está vendo aqui o pulmão. O coração é um órgão extremamente importante. Se a gente colocar lá a mão lá no peito da gente, a gente vai começar a sentir com que ele está batendo. Vocês vão ver que ele não bate só porque ele precisa bater. Vocês vão ver que uma hora ele bate mais rápido, uma hora ele bate mais devagar. E tudo isso tem um motivo, tá? Quanto mais a gente precisa de sangue, quanto mais a gente precisa de oxigênio, ele tem que acelerar ou diminuir de acordo com o funcionamento do nosso corpo. Ele ajuda a nutrir tudo isso aqui. Tudo isso aqui precisa de nutrientes. Quando a gente come e vem parar aqui, e tudo isso vai parar no restante do nosso corpo, o coração tem que ajudar a distribuir isso tudo. E o vírus, professor, ele consegue atuar lá também. Então, quando ele chega ali no coração, claro que o coração não gosta do vírus, e aí isso causa um efeito lá no coração. O coração acaba ficando doentinho, acaba ficando inflamado, e daí com isso ele tem dificuldade em bater. Toda vez que ele bate e empurra o sangue, ele tem que estar bem saudável. Se ele começa a ficar doentinho, ele vai empurrar o sangue e ele não consegue empurrar o sangue de maneira adequada, todo o restante do corpo aqui, ele começa a ficar doente. Então, por isso que é importante a gente tomar uma série de cuidados de prevenção. O pulmão, olha como o pulmão ele funciona. O pulmão ele está aqui dentro. Se vocês apoiarem a mão aqui no corpo, na caixa torácica de vocês, aqui no tronco de vocês, vocês vão ver que toda vez que vocês puxam ar, o pulmão expande. Ele precisa aumentar o volume dele para que o ar que está ali fora entre. Só que não basta só o ar entrar dentro do pulmão, porque o mesmo jeito que o ar entra, ele pode sair. Então, para ele funcionar de maneira adequada, ele tem que entrar aqui e cair lá na corrente sanguínea. Então, estão vendo como o coração ele tem que funcionar em parceria com o pulmão. Então, a hora que ele cai aqui, ele precisa de um certo espaço, ele precisa de uma área grande. E o que acontece? Quando o vírus entra lá,
ele acaba provocando um espessamento naquela região, porque ele inflama. Aquilo quando a gente vê, quando a gente bate, quando a gente corta, a gente vê aquele vermelho em torno do corte, aquilo está relacionado à inflamação. Agora vocês imaginem aquilo dentro do corpo de vocês. Tudo isso torna o processo mais difícil, né? Então o ar entra, mas ele não vai parar no restante do corpo. Vocês olham a mão de vocês, vocês vão ver que tem uma coloração bonitinha. Tudo isso é porque o sangue está circulando com oxigênio. Se o ar entra e sai sem com que jogue para fora o gás carbônico e jogue para dentro o oxigênio, o pulmão para de funcionar direito. Então o pulmão ele se forma em pares aqui, tá? Ele tem como se fosse uma árvore lá dentro. E essa árvore ela espalha todo aquele oxigênio. Então quando o vírus entra lá, ele também faz com que aumente secreção algumas vezes, nem sempre, tá? O corpo da gente é muito complexo, então nem sempre vai afetar tudo, nem sempre vai ser os mesmos sintomas do que o teu colega, o teu amigo, o teu parente sentiu. Às vezes pode ser diferente, tá? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso pulmão. Eu quero que vocês observem a forma como vocês respiram. A forma como a gente respira é muito importante, tá? Então sempre vocês procurem apoiar a mão aqui, ó, e a hora que vocês juntarem os dedinhos, vocês respirarem bem fundo, vocês vão ver que afasta. Mas qual que é a respiração adequada? Qual que é a melhor respiração? É aquela que a gente puxa e enche a barriguinha de ar. Tá? Porque a gente tem um músculo aqui na base, tá? Um músculo muito importante chamado diafragma. E o diafragma, ele puxa o pulmão para baixo. Então, a hora que ele puxa o pulmão para baixo, ele faz com que o ar entre em todo o pulmão. Então, isso é muito importante no nosso funcionamento, né, professor? Então, sem ar, a gente não funciona. Sem ar, a gente não fala, sem ar, a gente não pensa. Então, todo o ar que a gente tem aqui, que a gente também tem que cuidar, que faz parte da natureza, né, que é um presente, a gente tem que saber usufruir. Mas, assim, infelizmente, o vírus não atua só ali. Ele acaba atuando na região do estômago, ele acaba atuando na região do intestino. Então, algumas pessoas, quando elas têm o vírus, elas acabam desenvolvendo problemas lá no estômago, mal-estar, enjoo, né? Acabam sentindo dificuldade de digerir o alimento. Isso acontece porque o vírus também, ele entra, mas o corpo não gosta do vírus, o corpo não funciona bem com o vírus lá dentro. E o problema, crianças, é que o vírus entra, que nem foi mostrado aqui, ele entra 1, 2, o problema é que ele começa a se multiplicar, esse que é o problema. Porque o corpo da gente, ele tem um exército lá dentro, ele está toda hora tentando eliminar esse tipo de coisa, então ele vai atacar esse tipo de bichinho que está lá dentro. Só que a gente tem que pensar que a gente tem que ajudar o nosso corpo, né, a se defender. Isso é muito importante. Quando a vacina entra lá no corpo da pessoa, é como se ele avisasse, olha, tem um bichinho desse jeito, nesse formato, que pode entrar no corpo da gente. Então, aquele teu exército, a hora que ele entrou, ele fala, opa, entrou, vamos pegar ele, não vamos deixar ele passar daqui. Então, é por isso que a gente toma a vacina, por isso que a vacina é importante. Ela é só um aviso para o teu exército. Quando você não coloca essa vacina lá, avisando, a hora que o vírus entra, quando você foi perceber, você já está com todos esses sintomas. Você está com febre, você está com dificuldade de respirar, você está espirrando, você está tossindo. Então, a vacina é algo muito importante por causa disso. Ninguém quer deixar o exército lá de dentro desavisado. Então, por isso que a gente tem que pedir para o nosso papai, para a nossa mamãe, vovô, vovó, tomar a vacina, que é para eles se defenderem. Vocês têm que mostrar para eles, explicar, vocês não podem ficar sem aviso. E a vacina não é nada mais do que isso. Ela não causa nenhum outro efeito. Ah, mas eu já ouvi falar que ela causa algum efeito assim assado. É porque às vezes o exército fica tão preparado naquele momento que ele causa 1 ou 2 dias daquela sensaçãozinha de como você tivesse às vezes um pouquinho gripado, mas aquilo desaparece rápido, porque na realidade o exército percebeu que existe algo que pode acontecer com ele, mas ele só fica de alerta, ele não vai ocasionar nenhum outro problema. Então a hora que entrou, a gente tem que tomar cuidado. Mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar, por isso que a gente ainda tem que continuar usando a máscara, porque o vírus, ele é um bichinho muito danado, ele consegue mudar. Às vezes ele muda, então o exército está preparado para
bichinho lá e entra um outro diferente. Embora ele faça a mesma coisa, ele está um pouquinho disfarçado. Ele muda um pouco a cara dele, ele se veste diferente e acaba entrando. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Então a gente não pode dar mole para o vírus, para que ele não fique mudando, tá? Senão a gente está facilitando a vida dele. E vocês pensarem, mas o vírus ataca só essa região? Não, infelizmente não. Ele ainda pega lá os rins. O que é o rim? O rim ele é um órgão lá, ele tem um formatinho de feijão, ele fica aqui nas costas. Você já, às vezes já deve ter ouvido falar de gente, eu tô com dor aqui nas costas porque tá por causa do rim. Mas na realidade o rim, ele tem um problema que quando o bichinho entra lá, ele também causa um mau funcionamento do rim. Então quando ele causa um mau funcionamento do rim, ele faz o quê? Tudo aquilo que entra pela boca da gente, de uma certa forma, o que a gente não aproveita, né, professora? É importante a gente colocar que ele tem que sair. Quando não sai, aquilo fica circulando no teu corpo e faz mal para você. Então, a gente tem que tomar cuidados com o Covid, mas também cuidar da nossa saúde. O que faz bem para o nosso rim é tomar bastante água, né? A gente tem que se alimentar bem. A água, nada substitui a água. Então, a gente tem que tomar água líquida, a água, né, que vem lá da torneira, do filtro, aproveitar nada de refrigerante, sucos. O suco até, se for natural, é bom, mas a água é insubstituível. É muito importante, né? Todas essas informações, né, que o fisioterapeuta Fabiano nos passou. E vejam, crianças, quanta informação sobre o nosso corpo. Então, eu gostaria de perguntar, se gostaria de deixar algum recadinho para os nossos alunos, pais e responsáveis? Com certeza, né? A primeira coisa eu quero agradecer a atenção de vocês. Eu acho que toda vez que a gente discute conhecimento, toda vez que a gente aprende, a gente está dando um passo à frente, a gente está se tornando melhor, a gente está aprendendo a se defender. Eu acho que de tudo aquilo que a gente tira, tudo aquilo que vem de ruim, a gente pode tirar uma lição, a gente pode tirar algo de bom. Há muitos anos atrás, quando a gente não entendia o que existia na água, o que acontecia quando a gente tomava uma água que não era purificada, o que aquilo trazia para dentro do corpo da gente, quantas doenças surgiram por conta de você tomar uma água que não era boa, por exemplo. E aí aquilo foi trazendo doenças e teve pessoas que foram procurando e foram descobrindo que ali estava uma série de bichinhos, que isso era importante purificar. E hoje a gente tem esse benefício de abrir a torneira e poder tomar uma água com segurança, que ninguém vai ficar doente por causa daquilo. Mas antes as pessoas ficavam muito doentes por isso. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram doentes. Pergunta até para os seus avós, pergunta como é que era dos pais deles, como que era a vida, como que eles conseguiam uma água. E se não acontecia deles ficarem doentes por causa disso. E hoje o que a gente tem é um vírus que vem pelo ar. E a gente está aprendendo a se defender. E é muito importante que a gente incorpore essas defesas. Mesmo que um dia a gente deixe de usar máscara, e eu acredito que a gente vai deixar, mas o hábito de a gente cuidar da nossa higiene, a gente cuidar da nossa saúde, eu acho que tem que ser permanente, professora. Passar a ser o nosso hábito, passar a ser algo natural no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que de tudo que tem de ruim, a gente consegue trazer algo de bom. E se a gente conseguir trazer um avanço, a gente está trazendo novas vacinas. E isso é um avanço imenso, a gente tem que aplaudir isso. E isso faz parte da ciência, né? Então, muitos que começaram lá no colégio, hoje estão lá pesquisando vacinas. Então, dentro disso tudo, é muito importante a gente estar aqui, a gente estar na escola, a gente estudar, a gente ler, é isso que é o mais interessante. Mas obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, né, a sua participação, que foi muito importante em nossa aula. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. E agora, crianças, estamos chegando ao fim da nossa aula. Quero agradecer a participação do Dr. Matheus, da enfermeira Luciana e do fisioterapeuta Fabiano. Então, continuem, crianças, se cuidando. E a parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e a Fundação Municipal da Saúde é muito importante para combater o coronavírus. E chegando ao fim, se cuidem, crianças,
e até a próxima aula de Ciências da Natureza. Beijinhos!